Amados, nós vamos chamar aqui então o pastor Lucas, cadê ele? Pastor Lucas! Tô aqui. Olha o sorriso lindo do Senhor. Tava esperando. Deixa eu cair fora daqui, o tempo está curto. Tá bom. Obrigado, pai. Deixa eu trazer aqui agora para nós o pastor Lucas, que o Senhor venha derramar sobre ele agora, pai, os teus mistérios escondidos e revelados para aqueles que te amam. Ele venha falar as tuas palavras, então, que saia da boca do pastor Lucas, as tuas palavras para nós agora. Em nome de Jesus, abençoa ele, abençoa a igreja, a casa dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bom? Deus deu uma palavra aqui meio diferente. Vamos a Deus aqui para que eu faça tudo segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Então, irmãos, está aqui clamando a Deus por uma palavra. Então, Deus deu a palavra aqui que Davi estava sendo perseguido estou sentindo de orar, Senhor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, por essa oportunidade, Pai. E por essa palavra, Pai, que o Senhor abençoe, venha atingir o coração e a necessidade específica que o Senhor quer atingir, Pai, para que haja fruto, Senhor, e teu nome seja glorificado. Amém. Então, aqui tem a passagem que Davi estava sendo perseguido por Saul, né? E Davi teve duas chances de se vingar de Saul, né? E só que Davi não fez nada contra Saul. A primeira vez ele só cortou a orla da roupa de Saul, né? E mostrou para ele que ele podia ter feito qualquer mal, mas ele não tinha essa intenção. E na segunda vez ele pegou a bila de água, né? Bilha de água, que é tipo um cantil, né? E a lança. E foi lá para cima do monte, começou a gritar e falar que ele teve ali no acampamento de Saul, né? No capítulo 26 de 1 Samuel, né? E então teve pessoas que estavam junto com Davi e queria aproveitar da situação e falar, tá vendo aí o teu inimigo? Por que você não destrói ele agora? Aí, ó, ele tá dormindo aí no meio dos carros aí, né? E Deus tinha dado um sono pesado para todos os guerreiros de Saul, eram 3.000 homens, né, escolhidos de Israel, para buscar um único homem, Davi, né? E Davi parece que ele não tinha tantos com ele, né? Porque ele ainda estava sendo perseguido por Saul, porque ele juntou alguns homens, acho que foi 500 homens, se eu não me engano. 3.000 contra 500. Então, e esses homens, eles aceitaram ser chefiados por Davi, né? Porque Davi era um homem íntegro, mas esses homens às vezes também não eram tão íntegros assim, mas encontrou nele um líder, né? Que eles gostariam de ter. Então foi apoiar Davi em todas as suas guerras, lutas, então ficou com Davi. E Deus foi tratando até o caráter desses homens por meio de Davi, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, temia Deus e não fazia as coisas para tirar vantagem. Ele não queria ser rei por pretensão própria. Ele queria alcançar o reinado, se fosse assim, conforme a promessa de Deus. Ele não tinha interesse. Ele era pastor de ovelha, então ele foi ungido por Samuel por causa do coração dele, que Deus já conhecia. Mas ele não ficou assim, eu vou fazer de tudo para derrubar os outros lá, porque o reinado lá é meu e eu não quero nem saber. É o que acontece com as pessoas que às vezes querem alguma coisa de Deus, eles querem fazer qualquer coisa a qualquer custo no trabalho ou em algum lugar na igreja, né, para derrubar os outros, para estar naquele lugar. Mas acontece que quem coloca as pessoas no lugar certo é Deus. E mesmo Saul sendo colocado, ele foi ungido. E ali Davi fala no verso 9, capítulo 26 de 1 Samuel, disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então, irmãos, ungido do Senhor significa o quê? Uma autoridade dada por Deus, não pelos homens.
E quando o ungido do Senhor está em erro, em pecado, em alguma coisa, você não levanta a mão contra ele. Você ora. Você pede a Deus misericórdia, tanto para a vida dele, como para a vida das pessoas que ele está liderando. Para que o Senhor cure ele e os liderados dele. E não que venha destruir ele. Porque se você destruir um líder, você também machuca ou destrói os liderados. Então, Deus não quer fazer dano à sua obra. Deus quer salvar. E se um líder está saindo fora, mesmo você aí, eu não sei se você está aqui agora nessa live, veio de alguma igreja, e lá na sua igreja está acontecendo algum escândalo, e as pessoas estão sofrendo por causa do líder, tem gente ameaçando. Deus é que sabe por que Deus trouxe essa palavra aqui, eu não sei. Talvez vai se encaixar aí, talvez não, com certeza. Deus tem talvez não. Em alguma necessidade específica, o que você está passando, ou que alguém vai passar, né? Depois alguém vai ouvir essa gravação, depois eu não sei. Mas Deus colocou essa palavra aqui para mim. Que gente, quando vê um erro de um líder, você não pode se levantar contra ele. O que você pode fazer é apontar, né, com humildade, pedindo a Deus sabedoria para falar sobre aquilo que ele está falando, fazendo de errado. Mas não se levantar contra a vida dele, com vingança. Porque se você não pode se levantar contra o seu irmão com vingança, que dirá um ungido do Senhor. Você não pode, não precisa concordar com o erro, concordar com a coisa errada que ele está fazendo. Muito pelo contrário. Você chega lá, faz uma visita, vai almoçar com ele, ou convida ele para tomar um café, conta qual é o seu ponto de vista, o que você acha daquilo que está acontecendo na igreja, da maneira como ele está conduzindo, aí você expõe, mas não faça ameaça e nem levante a sua mão para machucar, para ofender, para criar uma cilada, para colocar pessoas contra ele, não faça isso. Porque se você levanta contra o ungido por causa da unção, você pode estar se levantando contra o próprio Deus. E Deus não vai honrar, mesmo que o ungido esteja errado. Se o ungido está errado, você tem que exortar pela palavra numa boa conversa, sincera. E aí Deus vai tomar providência. E você vai orar para que Deus faça o que for certo. Porque, às vezes, ainda há esperança para esse homem que está na liderança e está se desviando, e até desviando as ovelhas. Então, ele fala assim, Davi, vive o Senhor, né? Aqui a palavra Senhor no hebraico é Yehová, é o nome de Deus. Yehová o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Então, as consequências de um pecado, ela vem, né? E a gente espera que as pessoas não vá até as últimas consequências. Não há necessidade de você ir até as últimas consequências num pecado seu ou de um líder. Deus quer que você se arrependa e retorne, para que aquelas más consequências sejam eliminadas. Quando você se arrepende, as más consequências são eliminadas da nossa vida. Deus vai tratar o seu caráter, o seu pecado, usando circunstâncias para mudar o seu coração, mudar seu entendimento, seus pensamentos. E você precisa reconhecer que o que você está fazendo é errado, pedir perdão, e não confrontar Deus ou as pessoas, dizendo que aquilo não tem problema, que aquilo não é erro e assim por diante. Você não pode ir contra o que Deus estabeleceu. Você tem que pedir graça e misericórdia para Deus mudar seu pensamento, seu coração, seu entendimento, se você é um líder. E se você é um liderado, você ora para que o seu líder seja transformado, seja curado. E também não fica fazendo fofoca, contando para todo mundo dentro da igreja o que aconteceu com a vida do pastor, do líder, e criando mexerico daqui, mexerico dali. Não, não faz assim não, porque você também vai pegar alguns espinhos para se coçar mais tarde, né?
Então, não faça assim. Vá no seu quarto, chore na presença de Deus, coloque a dificuldade que você está tendo com aquela pessoa, suplique pela alma dela, assim como você suplicaria pela sua. E ali você vai orando por ele, e Deus vai curar ele e vai curar você. E Deus vai abençoar ele e vai abençoar você. E se você fizer um jejum, convidar alguma irmã, algum irmão de confiança para falar daquele assunto e vocês jejuarem, Deus vai libertar a igreja, a comunidade que você está, a situação que está acontecendo. Deus vai fazer um confronto de uma forma misericordiosa, em que haja uma restauração. Eu sempre acredito na restauração de uma pessoa até o último minuto, né? A gente tem que pensar igual um médico, né? O médico, enquanto tem vida, ele tem esperança de salvar. E às vezes, até quando dá uma parada cardíaca, o que o médico faz? Usa um desfibrilador e bate aquelas duas coisas lá e pum, pum, até reanimar a pessoa. Então, espiritualmente, Deus também tem um desfibrilador para reanimar aquele coração que parou de amar, que parou de perdoar, que parou de ser sincero, né? Que está se descambando para o mundo ou fazendo coisas que não agradam a Deus. O nosso coração, ele é muito fácil de ser levado pelo pecado, pelo mal. Nós somos muito frágeis mesmo. Por isso que a gente depende de Deus para tudo. E a gente não pode abusar da boa vontade de Deus e nem da boa vontade das pessoas, né? Mas às vezes a gente se obstina por uma paixão, por alguma coisa que quer aquilo daquela forma e daquele jeito. Você não pode ter obstinação. E nem forçosidade. Forçosidade é como você quer, porque quer, porque quer, porque quer. Você força as coisas, força a natureza. Você tem que esperar o que Deus tem para fazer para você e não o que você quer fazer. Porque o que você quer fazer pode trazer um grande prejuízo e o que Deus tem para você vai trazer a libertação e cura. Então você fica em paz, clama a Deus, né? Descansa no Senhor, não toma as atitudes erradas, vai prestando atenção àquilo que Deus vai fazendo, seja na igreja, seja no grupo, seja na live, seja no lugar. Vai orando para que, se você estava machucado por causa daquela pessoa, você seja curado. E se a outra pessoa também está com problemas, ela também seja curada. E quem quer que esteja se machucando, seja curado. Então, sempre use primeiro da misericórdia. E não deixe, não dê lugar à ira, né? Porque para Deus é que pertence a ira. E a ira é o último recurso que Deus usa, né? E até antes da ira vem o juízo. O juízo é quando Deus castiga para que haja a correção. Então, Deus não quer também nem executar o juízo. Veja só. O que vai acontecer com a igreja? Muitos vão ser tirados daqui antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é um juízo. Mas durante a grande tribulação, Deus vai estar salvando vidas. Depois da grande tribulação vem a ira. Então, se Deus ele quer tirar a igreja antes da grande tribulação, é porque ele não quer nem executar o juízo. Ele executa porque ele é justo e porque as pessoas excedem aquele limite, ou não dá valor às coisas de Deus, ou despreza o que ele fala, ou vai adiando. Não toma uma decisão, não toma uma posição. Então, do mesmo jeito que acontece com o mundo e que vai acontecer com a igreja, acontece com nós. Às vezes, Deus já queria que você tivesse mudado há muito tempo atrás, mas você não mudou, não deu lugar. Então, você precisa se humilhar para que não venha o momento ruim do julgamento e depois a ira. Então, as coisas, elas têm degraus, né? Vão acontecendo em etapas. E é bom a gente sempre buscar a Deus sabedoria para não ir para uma etapa mais difícil. Se você pode aprender numa etapa mais fácil, por que você vai deixar para aprender numa etapa mais difícil? Né? Até a irmã aí que falou assim, se eu pecar, Jesus me salva. Ó, Jesus salva porque ele te ama, mas você vai ter que aprender coisas de maneira mais difícil se você pecar.
Então, se você pode evitar um pecado, evite. Se você é fraca, peça a Deus para te dar força. Se a sua carne deseja pecar, peça a Deus para mortificar a carne. Se você está acostumada no pecado, peça a Deus para mudar o seu coração. Mas não fique levando as coisas para o lado mais complicado, porque Deus vai ter que ferir a sua carne para poder salvar a sua alma. Porque você está insistindo numa coisa que Deus não quer. Entendeu? Deus abençoe. Pastor Lucas, eu interferi aqui em 5 minutos, porque eu queria fazer uma pergunta que o irmão tem feito, quer fazer. Pode? E eu ia começar a perguntar se tocou no assunto da Bia. Eu achei muito interessante a pergunta dela chegar a um ponto de pensar que Jesus não quer ver ela, ou ela não quer ver Jesus. E eu acho que isso seria, em ponto, o que eu perguntei para o profeta, né? Pessoas novas podem estar assistindo a live e já tem sido bombardeado todo o tempo deles da igreja, ou eles querem voltar para Jesus. O que eles podem fazer para ser salvos? Né? A gente fala demais disso, ele foi salvo. E depois, como tem mencionado a Bíblia, vai continuar a pecar. O que ele pode falar para essas pessoas assim, para dar um alívio para eles? Né? Como ir para Jesus? Você não está entendendo o que eu estou perguntando? São 3 perguntas aqui. Essa situação aí, ela tem várias modalidades, né? Então, a pessoa às vezes está com medo de pecar. É uma coisa, você não pode ter medo de pecar. Se você tem medo, que seu amor ainda não está aperfeiçoado, você não pode ter medo. Você tem que ter confiança que Deus está te livrando e vai te livrar em todas as situações. E mesmo quando surgir a tentação, se você buscar a presença de Deus, Deus vai te dar o livramento. Porque não tem tentação que ultrapasse as nossas forças. Então, Deus dá o livramento desde que você recorra a Ele no momento do pecado, da tentação. Agora, se você premedita um pecado, é porque você está precisando ser purificado em alguma área da sua vida, mortificado a sua carne, aumentar o seu amor por Deus, né? Agora, se alguém está te acusando de pecado, que é uma outra modalidade, né? E aquilo está dizendo assim, olha, você não ama a Deus porque você é uma pecadora, você está vendo? E aí você está se enfraquecendo porque você está se deixando levar pelas acusações. Então, isso não é de Deus, isso é o inimigo tentando tirar as suas forças para você não seguir o Senhor, né? Porque o que acontece? O tema mais importante que você tem que pensar não é no pecado, é na construção do seu coração segundo o coração de Deus, ou seja, você ser transformado à imagem e semelhança de Deus na sua vida. Você está aqui para isso, né? Você está aqui para ser... Essa vida se resume nisso. Se resume em você nascer, né? Viver a sua vida, crer no Senhor Jesus e ser salvo e ser transformado à sua imagem e semelhança à medida que você vai vivendo. Agora, durante a vida, você levanta e cai e continua seguindo o Senhor. E isso não tem como você, vamos dizer assim, usar de desculpa de dizer que não, eu não estou servindo a Deus por causa de fulano, ou de ciclano, ou de qualquer igreja. Não, simplesmente levante sua cabeça, independente do que aconteceu, peça perdão e vá em frente, né? Então, como você quer ser salvo? Ótimo, maravilha, Jesus também quer te salvar. Mas chega e seja sincero, conversa com ele, vai, chega, chama ele no particular, no seu quarto, e conta tudo. Tudo que você sente, abre o seu coração. Você vai ver que você vai sair diferente daquela conversa. Tá mudo. Tá mudo, pastor Júnior. Tá mudo. Tá, é porque está tendo uma duplicada no seu telefone, eu estou me ouvindo. Ah. O senhor tem 2 celulares ligados aí? Não. Está saindo eco. Não, só tem um. Nem o computador está ligado hoje.
Será que é da minha parte? Bom, amados, escuta aqui dois, eu não sei por que está vendo. Foi só com o senhor que está acontecendo isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, parece que a ênfase da pergunta não era exatamente o que eu estava respondendo. Aqui seria, desculpa, Amado, pela duplicação. Aqui seria, ore por mim para que Deus me cure, por favor. Há certamente muitas pessoas no mundo que foram ensinados que eles não prestam, não valem nada, que eles pecam. E você chega a um ponto de pedir aos outros para Deus curar ela. Eu não sei. Eu sei, entendi. Então, você está num estado de autodepreciação. E você está tão fraca que você está achando que você não tem condição de se levantar nem espiritualmente ou nem fisicamente. Então, talvez você está pedindo oração por cura espiritual ou por cura material. Tudo bem. Então, nessa fraqueza, você já tem um ponto positivo, porque Deus está tirando o seu orgulho. Agora, o outro ponto positivo que precisa alcançar é você chegar-se para Jesus. Então, se você está pedindo oração, tudo bem, você tem todo o direito de pedir, mas o mais importante é você mesmo conversar com Jesus. Que custo tem você agora, depois da live, entrar lá no seu quarto, no lugar mais secreto que você puder, fecha a porta, põe uma luzinha assim, mais ou menos tranquila, né, para não incomodar ninguém, ninguém saber que você está ali trancada no quarto, e começa, senta na beirada da cama, fala assim, Jesus, senta aqui comigo, eu quero conversar com você. E vai abrindo o coração. Na hora que você falar, eu quero conversar com você, creia que ele vai estar ali te ouvindo e abrir o coração, está acontecendo isso, Jesus. Então, essa é a fraqueza que você está precisando ter para não ter o orgulho, mas ao mesmo tempo você está precisando chamar Jesus para uma conversa e não achar que você está sendo rejeitada, porque Jesus não rejeita ninguém. Quem vem a Ele jamais é rejeitado. Basta você clamar, Jesus, me ajude, entendeu? Agora, pode falar. Não, é porque assim, isso que as pessoas é um mito, né? Que a pessoa cria assim, eu não valo nada. Ué, se você não vale nada, por que que Jesus morreu na cruz? E por que que ele veio do céu para cá? Então, você deve valer alguma coisa, né? Você não vale nada se você for orgulhoso e não quiser Deus, né? Aí você não vale nada, porque você não está valorizando o que Deus fez para você. Aí é você que não está valorizando, né? Amém, amado. O senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor ponha as tuas mãos sobre o coração de cada pessoa que estão com dificuldades em suas guerras e lutas espirituais. Nós não estamos completos, nem formados, nem perfeitos, mas nós vamos ter a ousadia de nos colocar aos teus pés, Senhor, e derramar o nosso coração, mesmo que o nosso coração não seja como o Senhor quer que seja. Do jeito que ele está, nós depositamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos limpe pela tua própria bondade, pela tua graça e misericórdia, e não por nossos méritos, ou mesmo porque o nosso coração está desejoso, que às vezes o nosso coração também não está desejoso conforme o Senhor quer, mas só pelo fato de nós estarmos chamando a Ti, clamando a Ti, tenha compaixão, Senhor, e nos levante, nos limpe, nos cure. Nos dê um coração que Te ama, um coração que tem vontade das coisas espirituais. Por isso que Davi orou, um coração voluntário, um coração que ama a justiça, que ama a retidão, que ama a luz e odeia as trevas, um coração que dá lugar a Ti, e prefere a Ti do que a nós mesmos, porque nós mesmos fazemos escolhas erradas, desejamos coisas erradas, e nós não queremos continuar assim. Queremos que o Senhor mude nosso coração e nos dê força para fazer escolhas certas e desejar as coisas certas e não desejar as coisas da nossa carne.
Porque, embora a carne possa desejar, mas nós tenhamos o poder e a força do Teu Espírito Santo de renunciar a nós mesmos a cada dia e te seguir. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós te pedimos. Amém. Amém, amém, amém. Eu agradeço ao Pai e peço a tua bênção sobre você e sobre a Lês, que Deus crie muralha de fogo ao redor da tua casa, que Deus continue a carregar você e a Lês para os propósitos que Ele tem para você, querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, mano. Tchau, Deus abençoe.